Bem, então se a gente pegar a lista de exercício, a gente vai ver que foram dados essas informações, ou seja, nós temos aí um período de vendas que vai de outubro de 2019 a março de 2020. Como eu falei, a previsão de demanda ela sempre será para o mês seguinte e a gente sempre utiliza os dados reais dos períodos anteriores. Então, nesse caso, os nossos períodos são os meses. Nós estamos trabalhando com 6 meses, mas eu poderia trabalhar, por exemplo, com 5 meses, com 4 meses, com 3 meses. Enfim, cada empresa adota uma política de trabalhar com as informações que ela acha mais pertinente. Então, o primeiro método, que é o método da previsão pelo método do último período, ele é muito simples, como nós falamos. Basta a gente pegar o consumo real do último período e projetar esse consumo para o mês seguinte. Então, nesse caso, observem que o último período que eu tenho, ou seja, o período mais recente que eu tenho, é o março de 2020. E lá nós tivemos 360 unidades que foram vendidas nesse período que eu estou chamando de março de 2020. Logo, o método do último período manda a gente projetar exatamente a quantidade que foi vendida no último período. Então, o método do último período é simplesmente projetar o último período de vendas que eu tive no histórico que eu considerei para calcular a previsão de demanda, tá ok? Vamos ver o segundo método. O segundo método é o método da média móvel. E a gente tem que observar o tempo, o período que eu estou considerando. Apesar de eu ter tido 6 meses no histórico, eu poderia pedir para vocês calcularem esse exercício trabalhando só com 3, ou só com 4, ou só com 5, enfim. Então, você precisa estar atento a qual N o enunciado pede para a previsão ser determinada. Nesse caso, nós estamos trabalhando com os 6 períodos, ou seja, com os 6 meses que foram dados. Caso eu tivesse pedido aqui para um N igual a 3, eu pegaria, por exemplo, somente os 3 últimos, ou seja, eu trabalharia só com os dados de janeiro, fevereiro e março. Nesse caso, seriam os valores de 380, 335 e 360. Mas nesse caso, como o enunciado pede para 6, nós vamos trabalhar com todos eles. Nesse caso, a gente esquece essa coluna de percentual. Eu não uso percentual para o método da média móvel. Na média móvel, eu pego simplesmente o valor real e não o percentual dele, tá ok? Então, o método da média móvel fala o seguinte, a fórmula manda a gente pegar o somatório, vamos somar as vendas, tá ok? E dividir pelo número de períodos. Então, se eu estou trabalhando com o número de períodos igual a 6, eu tenho que somar as vendas dos 6 meses. E é isso que a gente vai fazer, Então, eu pego o valor da última venda, somo com o valor da penúltima e vou somando com todos os valores que eu tive nos 6 meses. Então, observe que eu tenho ali 360, mais 335, mais 380, mais 310, mais 340, mais 390. O resultado disso eu divido por 6. Logo, eu encontro então a previsão de demanda pelo método da média móvel, que vai dar 352,5. Como não tem meia unidade, a gente arredonda para 353 unidades. Tá ok? Tranquilo? Abraço. Daqui a pouco eu volto com os outros métodos.